queria trazer uma mensagem. Na verdade, eu ia pregar uma mensagem, mas eu acho que o assunto ele é tão importante, tão necessário ser compreendido. E para mim, ele nós vamos falar de a raiz do engano, né? Pode até colocar o slide. Ele é um tema tão importante e tão necessário para que a gente possa aprender de forma muito clara, que eu quero estender essa mensagem para as próximas 2 semanas também. Eu quero que a gente se alimente e rumine, né, a palavra. Não estou chamando ninguém aqui de animal, por favor, mas é uma expressão que nós usamos aqui, né? Então nós pregamos a palavra aqui no domingo e na célula o que a gente faz? Compartilha. O que é compartilhar? Ruminar a palavra, né? A gente esmiuça a palavra, aquela coisa que sua mãe ensinava, seu pai ensinava quando nós éramos crianças. Eu lembro minha mãe falar que tinha que dar 36 mastigadas, né? Você acha que eu tinha paciência para dar 36 mastigadas? Não, né? Comia tudo grosso já, né? Não dá nem tempo. Então, a ideia é que a gente possa, nas próximas 3 semanas, estar ruminando, tirando o máximo de proveito dessa palavra. Por quê? Porque, para mim, é uma das fatores fundamentais da vida cristã, nós entendermos isso. A vida cristã, ela consiste em fé, mas em compreensão também de alguns aspectos. Então, se eu tenho fé, mas não tenho compreensão de certas verdades de Deus, eu deixo de viver coisas grandiosas. Amém? Percebe? Vou dar um exemplo. Só foi tendo a compreensão da lei da gravidade por Newton que o homem conseguiu desenvolver depois veículos que voam, aviões. Mas por que foi possível voar? Né? Hoje você pode entrar toda vez que eu chego perto de um avião, eu me assusto, porque eu fico pensando, como que um negócio desse tão pesado consegue voar? Né? Não sei se você já voou, mas o dia que você chegar perto de um avião, você vai ter essa sensação, você vai, como que esse negócio sai do ar? Né? Por quê? Porque ali nada mais é do que houve um entendimento de uma lei e com a compreensão daquela realidade que é sobre sempre esqueço o nome desse negócio, a gravidade, né? Foi entendendo a lei da gravidade que foi possível criar aviões e esses aviões voassem. Então hoje é possível você sair daqui e daqui a algumas horas você está em outros lugares, inclusive do outro lado do mundo. Por quê? Porque houve uma compreensão. Então perceba que só ter fé, somente a fé nesse aspecto, ela te limita. Mas a fé com compreensão, ela te leva muito, muito longe. Ela te dá qualidade de vida. Porque aqui, hoje, né, eu não quero apenas que você tenha fé. Eu quero que você tenha qualidade de vida cristã. Porque uma das coisas que mais me incomoda hoje, na vida cristã das pessoas, é que tem um monte de crente vivendo atormentado. Nunca encaixou na minha cabeça isso. O cara é crente, mas vive atormentado, vive angustiado, vive atribulado. Não casa, porque a Bíblia fala que eu terei vida abundante. Como o Carlão disse, eu sou filho do rei, eu sou príncipe, eu sou sacerdote do Senhor. Então a minha vida tem que ser condizente com o céu. Independente do que está acontecendo na terra, a minha realidade é o céu. Quem crê, diga amém. Então nós temos compreensão disso para podermos viver. Então é esse o propósito nosso. E eu queria falar sobre isso hoje, tá bom? Então vamos ruminar bastante. Como que você vai fazer isso? Através das células. Se você não vai em célula, você precisa estar numa célula, porque ela vai te edificar. E também através... você pode ouvir essa mensagem de novo pelos nossos canais do YouTube. Até eu incentivo você. Toda segunda-feira, no final da tarde, é postada a mensagem lá, Comunidade Casarão Itatiba. E não só ouça, mas compartilhe, mostre para outros, né? Fale para outros, envie para outras pessoas ouvir isso, né? Eu tenho certeza que pessoas serão edificadas em nome de Jesus. Tá bom?
Quando nós lidamos com um problema, né, eu lido com muitos problemas. Quando nós lidamos com problemas, fica tranquilo, tá? Quando nós lidamos com problemas, nós precisamos entender a raiz do problema. Sempre da minha equipe eu ensino isso. É um negócio que eu ensino para minha esposa também. Quando você lida com alguém e essa pessoa tem um problema, nunca olhe a superfície, mas tenta perceber por Deus a raiz do problema, né? É assim que nós ajudamos pessoas, compreendendo e fazendo com que ela, principalmente, enxergue a raiz. Eu me lembro, era garoto, no fundo da casa da minha mãe, dos meus pais, tinha algumas árvores e tinha lá, me lembro, acho que era um pé de abacate, e não dava abacate. E aí um dia uma pessoa falou assim, ele deve estar com algum problema. Aí o cara foi lá, cavocou, né, em volta do abacateiro lá, mexeu na raiz e ele tirou um bicho da raiz. É como se fosse um verme, alguma coisa assim. E aquilo estava deixando a árvore infrutífera. Ela existia, ela estava lá, mas ela não dava fruto. E minha mãe reclamou, nossa, ela não dá fruto, ela já passou parece que 2 anos, não dá fruto. Aí essa pessoa falou, ele deve estar com problema tal. E essa pessoa foi lá, cavocou e foi na raiz e arrancou esse bicho. Era um bicho, é como se fosse um parasita que afetou a árvore toda. Era uma árvore grande, bonita, frondosa, mas não dava fruto. E quantas pessoas não estão assim, às vezes, em Deus? É grande, é bonita, é formosa, é frondosa, cheia de folhas, mas não dá fruto. Não vai. Ou seja, não tem. Qual que é o maior propósito de uma árvore frutífera? Dar frutos. Não é só estar lá ocupando espaço. O propósito maior dela é dar frutos, para que outros se alimentem do seu fruto. Então, esse é o propósito de Deus para mim e para você, que eu e você possamos dar frutos. Mas muitas vezes nós precisamos enxergar e ir lá na raiz do problema. E muitas pessoas não têm sido frutíferas. Às vezes elas não se envolvem, né? A semana passada nós falamos sobre evangelismo, sobre ganhar vidas, cuidar de pessoas, mas a maioria das pessoas, às vezes, elas se negam a se envolver, né? Elas dão desculpas, justificativas, mas o problema não é aquilo. Existe uma raiz, existe um problema mais profundo, porque pessoas não se envolvem, porque pessoas não querem liderar, porque pessoas não querem se envolver, não querem se dispor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se uma planta está doente, não adianta apenas cuidar das folhas ou tentar nutri-las melhor. É preciso escavar a raiz para descobrir a origem do problema. E eu quero falar do primeira origem do problema da grande maioria das pessoas que tem problema. A raiz da vergonha e da culpa. Basicamente, o que é vergonha? Vergonha é a consciência da culpa. Mas o que produz a consciência da culpa? Muitos pensam que é o pecado, que é a prática do pecado, ou quando a pessoa caiu no pecado, ela se sente culpada, e aí ela fica consciente disso. Mas o problema não é esse, é algo além, que na verdade é a lei. A lei dentro da pessoa faz com que ela se sinta acusada, culpada, e ela sente medo. Vamos ler o versículo de Gênesis capítulo 3, versículo 9. Nós lemos ali, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Isso aqui é quando o homem caiu, tá? Todo mundo já conhece a história aqui, né? Adão e Eva viviam no Éden, estavam lá tranquilo, lindo, maravilhoso. Lá, Deus todos os dias, por volta das 6 da tarde, ia visitar Adão e Eva e conversava com eles e compartilhava com eles. Mas um dia, apareceu uma serpente lá, que era o próprio Satanás, o diabo, tá? É o mesmo nome para a mesma pessoa, cada um tem eu vou explicar isso daqui a pouco. Estava lá Satanás, né? Apareceu lá como uma serpente e ficou conversando com Eva. E Deus já tinha dado uma ordem. Olha, vocês podem desfrutar de tudo, mas há uma árvore aqui que vocês não podem comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente foi lá, jogou uma conversa em cima de Eva. Eva caiu, bobinha, e levou Adão junto na história. Os dois comeram. A Bíblia diz que quando eles comeram, seus olhos se abriram,
E eles começaram a ter consciência, viram que estava nu. Olha como que eles andavam no Éden. E naquele exato momento se esconderam, porque Deus estava chegando. 6 horas da tarde, tocou o relógio, sai correndo. Deus está aparecendo. Como que uma pessoa fica? Desesperada. Fugiu de Deus, se escondeu de Deus. E Deus procura. Cadê esses dois agora? Ora. E o texto é justamente isso. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, diga medo, e me escondi. Perceba que eu disse que muitos pensam que o problema é o pecado, mas não é o pecado. O problema é a lei dentro do homem, que faz com que ele tenha consciência do pecado e se sinta culpado e tenha medo. Só para você entender melhor, né? Não está aí no versículo, mas Romanos 3:20. Abre para mim rapidinho, Romanos 3:20. Olha o que diz o texto: porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Para que serve a lei para o homem? A lei, ela não resolve o problema do homem. A lei, ela não salva o homem. A lei não liberta, a lei não cura, a lei não transforma. O único propósito da lei é tornar o homem consciente do pecado. Olha o que o texto final está dizendo. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que a lei faz? A lei fala assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode fazer daquele jeito. E toda vez que a lei faz isso, o que ela faz com que você se torne consciente do erro. Mas ela não resolve o erro na tua vida. Então não é cumprindo a lei que eu resolvo a minha vida, que eu transformo a minha vida. Não é baseando a minha vida na lei que eu consigo ser transformado por Deus. Porque a lei, ela só torna o homem consciente. Ou seja, ela só diz aquilo que está errado, mas ela não resolve o problema. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ela te torna tão consciente que quanto mais lei, mais consciente eu fico, pior fica a minha vida. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos pensar aqui. Imagine, vamos pensar num personagem aqui. O Mickey Donald. Todo mundo conhece Mickey? Aquele ratinho da Disney, ok? Já pensou aí na sua cabeça? Então agora eu estou baixando uma lei. Não pensa no Mickey. Não pensa. Se você pensar no Mickey, olha, se você pensar no Mickey, e quanto mais eu for falando para você não pensar no Mickey, mais, o que mais vem na sua cabeça? O Mickey. Olha, não pensa no Mickey. Para de pensar no Mickey. Para de pensar naquele ratinho com a luva branca. Para de pensar nele. Porque se você pensar nele, você vai para o inferno. Olha, não pensa no Mickey. Fala para a pessoa do seu lado, não pensa no Mickey. Ajuda ela a não pensar no Mickey. Fala para a pessoa do seu lado, não pensa no Mickey. Ajuda a outra pessoa a pensar no Mickey. O que acontece? Quanto mais nós falamos, o que acontece? Mais eu penso. É assim que funciona a lei. Quanto mais a lei, mais consciente eu fico. Mas ela não consegue fazer eu me libertar daquele sentimento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero ser bem tranquilo e didático hoje. Né? O louvor já estava nesse ambiente, né? Tranquilo, de paz, né? Gostoso. Quero manter assim em nome de Jesus. Tá? Essa passagem nos conta como o medo entrou nesse mundo. Essa é a primeira menção do medo na palavra de Deus. Hoje, há pessoas que têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o medo da morte. Em vários estudos já diz isso, que o medo primário do homem é de morrer. Né? E tudo isso por conta de um sentimento chamado medo. Adão teve medo porque percebeu que estava nu, ele se sentiu envergonhado, e naquele momento ele ficou consciente do pecado, e o resultado da consciência do pecado é a vergonha. Eu estava nu,
fiquei com medo. O que ele fez? Fugiu. Perceba que muita gente, quando ela está debaixo de acusação, de condenação, quando ela está debaixo da lei, ela fica consciente daquilo que ela é. E qual é o primeiro comportamento dela? Fugir. Não, hoje eu não vou para o culto. Hoje eu não vou para a cela. Hoje eu não vou para a igreja. Se eu for na igreja, eu vou sentar lá. Não que quem esteja sentado no fundo está com medo, tá? Mas é a característica de quem está com problema. Você nunca vai encontrar alguém acusado sentando na primeira fileira. Lembrando, quem está lá no fundo está legal, tá bom? Está condenado não. Eu estou dizendo que... mas é porque eu tenho vergonha. Mas por conta... Muitos, às vezes, têm vergonha por conta do medo. Porque ele estava consciente do seu pecado. É assim que o diabo trabalha na cabeça de muita gente. Ele fica acusando a pessoa... Ele fica ali atormentando a pessoa, dizendo, olha, você é isso, você não serve, você não presta, por que você fez isso, por que você fez aquilo outro? Lembra aquele filme de terror, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? O diabo muitas vezes fica assim, eu sei. Você está aí levantando a mão, cantando, mas eu sei. Aí você fica acuado. Eu sei o que passa nessa sua cabecinha redonda, eu sei. Você fica aí fingindo que é crente, dando glória a Deus e aleluia, mas eu sei os seus pensamentos. E aí o diabo ele vai trazendo tormento. E aí a pessoa ela fala o quê? É verdade, eu não sou nada disso, eu não sirvo para isso, eu não presto para isso. Ela se sente envergonhada e a atitude de uma pessoa envergonhada é fugir. Tem uma moita para eu me esconder? Aí ela se esconde. Quais são as moitas? A moita às vezes é a desculpa. A moita do trabalho, não, é que eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando, né? Mas não é, você entende que a moita da escuta, ele quer arranjar um lugar para se esconder. Não, é porque a minha mulher não dormiu bem, aí eu quero me esconder. É porque eu tive uma dor aqui no calcanhar, e sabe, é porque o Uber não chegou, mas não é. No fundo, na verdade, ela quer uma desculpa, ela está procurando um lugar para se esconder. Fala para a pessoa do seu lado assim, sai da moita. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você está se escondendo há quanto tempo? Dando desculpa. Eu não posso liderar, eu não posso fazer isso, eu não posso batizar, porque eu não sou santo, eu não sou tão bom, eu não sou tão qualificado, eu não me acho tão legal, e eu sei não, eu acho melhor não. O tempo todo, atrás da moita. Se escondendo, com medo e vergonha. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Tudo começa com a consciência da culpa. A base do medo é o pensamento de que não somos amados. Essa é a base do medo. Porque isso é lei. O que é a lei no homem? Né? A lei no homem é o desejo do homem de se tornar apto, ou em condições de ser aceito por Deus. Isso é lei. É aquela sensação que muita gente vive. Não, eu não me sinto qualificado. Eu não estou pronto. Vou dar um exemplo. Acontece isso muito no batismo. Diogo, você está com a gente, firmeza, vamos lá. Vamos batizar? Não, ainda não, pastor. Por que não, Diogo? Não estou preparado. Peraí, você crê em Jesus? Creio. Crê que Ele é seu Senhor e Salvador? Creio. Então por que você não batiza? Não, porque eu não estou preparado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não, eu não estou qualificado ainda. Eu ainda não mereço batizar. Tem umas coisinhas aqui na minha vida que tem que ajustar para eu batizar. Mas Jesus não falou isso, Ele falou, quem crer e for batizado será salvo. Eu gosto daquela passagem de Atos, Filipe falando com o eunuco, né? O eunuco lá na carruagem, olhando um texto de Isaías, aí ele fala assim, eu não estou entendendo nada. Filipe falou, peraí que eu te ensino, explica para ele, fala do evangelho, ele aceita Jesus, ele vai à poça d'água, ele fala assim, eu quero me batizar. Mas agora, tem a água ali, eu quero agora. Ele nem fez cursinho. Ele não fez nada, ele nem pelo encontro passou, o encontro foi no carro, em cima do cavalo praticamente. Na primeira posse ele se batizou. Por quê? Porque entendeu. Entendeu o quê? Que ele não precisa ser aceito. Em Cristo ele foi aceito.
Então a lei é esse sentimento na pessoa, que o tempo todo parece que ela quer se sentir merecedora. E quando ela não se sente merecedora, o que ela sente? Acusada. Ela tem medo, ela tem vergonha, porque eu não estou qualificado bastante, porque eu não sou bom bastante, porque eu não orei bastante, porque eu não leio Bíblia bastante. Essa semana nem na igreja eu vou, porque, não, nem peguei na Bíblia, como que eu vou na igreja? Porque ela acha que se ela ler bastante, ela vai se qualificar para entrar na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não entra na presença de Deus, e não sai da presença dEle. Essa oração nem pode ser feita por você. Deus, estou agora entrando na sua presença. Deus, agora estou saindo da sua presença. Alguém já fez essa oração, saindo da presença? Mas de entrar na presença, quem já fez essa oração? Eu já fiz. Deus, estou entrando na tua presença. Quer dizer, quem entra também sai. Você não entra, você não sai, você vive, Ele mora em você, a presença dEle está em você. Você é o tabernáculo de Deus na terra, Ele habita em você. Então você está com Deus na presença dEle o tempo todo, inclusive quando você vai no banheiro. Você acha que Deus fica na porta de fora assim? Ou quando você vai tomar banho, fala, não vou não, a cena é muito forte. Não, você é a habitação de Deus na terra. Agora, infelizmente, tem muita gente que vive com medo, com a consciência da culpa, porque ele acha que sempre ele não está qualificado bastante, ele não é bom bastante, ele não é santo bastante, ele não é crente o bastante, e isso é a lei. Ele quer o tempo todo se tornar merecedor. Ele quer merecer, então ele quer se sentir qualificado. Também a semana que ele ora, então, meu Deus... Ele orou, ele jejuou, ele falou assim, pode vir, Satanás, porque essa semana eu jejuei e orei, e se Satanás passar na minha frente, eu dou uma rasteira, um rabo de arraia, eu brigo capoeira com ele. Agora, na semana que ele não ora, por que a maioria das pessoas tem medo de demônio? A maioria das pessoas fala assim, manifestou endemoniado, meu Deus, sai de perto, deixa o pastor, porque o pastor é ungido para isso. Mas eu não. Por que a maioria das pessoas tem medo de expulsar demônio? Que no fundo, na verdade, ela não se acha qualificado para expulsar demônio. Vai que eu vou expulsar o demônio não sai. Porque eu não orei bastante. Ele sabe, eita, você é doido com a vida que eu tenho? Eu vou expulsar, vou passar vergonha. Por quê? Porque ela acha que ela é qualificada. Jesus falou, expulsarão demônios em meu nome. Então não é no seu nome, não é na sua condição espiritual. Não, para expulsar demônio eu tenho que ungir, eu tenho que estar orando e jejuando. Olha, sai todo mundo, está endemoniado lá. Sai todo mundo, por quê? Porque aqui tem 10 anos de jejum e oração. E esse demônio vai sair, porque eu jejuei e eu orei. Você acha que o demônio vai sair porque ele jejuou? Quem morreu na cruz? Quem venceu? Jesus. Então em que nome você expulsa demônio? No nome de... Acabou. Pastor, é tão fácil assim? É. Vamos fazer um teste? Entra os endemoniados agora. Mas que Deus te dê essa experiência em nome de Jesus. Quem fala amém comigo? Eu vou orar para alguém? Eu vou orar para alguém ser curado? Não, eu não estou. Não, chama ungido de Deus. Eu não estou ungido para isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados no nome poderoso de Jesus. É o nome de Jesus, a autoridade está no nome dele. Você pode orar por um enfermo. Chama o pastor, chama o ungido, chama o homem do chapéu, chama não sei o quê. Quero te falar, não, querido. Você pode ser um instrumento de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Se você crê nessa verdade, irmão, sua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Agora, eu falei que tudo isso é lei, né? É o pensamento de nós, porque primeiro precisamos mudar, ser melhores, para depois termos o amor de Deus. Não, eu vou mudar, eu vou ficar mais santo, porque aí Deus vai me amar. Porque Deus vai amar, sabe, Ele só vai me amar se eu estiver bonzinho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, repita assim comigo. Deus não é Papai Noel.
Porque tem muita gente vivendo na lei porque é a consciência de muita gente. O que sua mãe, minha mãe, que todo mundo, o que nós somos ensinados desde pequeno? Se você estudar, se você passar de ano, você vai ter presente do Papai Noel. Agora, se você não ganhar, ele não vai passar aqui. Isso é viver pela lei, pelo merecimento. Agora, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, só para dividir. No mundo, o merecimento, ele encaixa em certos aspectos. Exemplo, numa empresa, você tem que merecer, né, a promoção. Então, você tem que se esforçar, tem que trabalhar, você tem que se qualificar, ok? Não vamos também... eu estou falando isso em Deus, ok? Em Deus. Em Deus eu não preciso merecer. Cristo já morreu na cruz por mim e por você. Ele já fez a obra, ele foi aceito. Cristo foi aceito. Agora Deus nos colocou em Cristo e todo aquele que está em Cristo já é aceito. Ele já se tornou filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medos. Eles vivem atormentados. Porque quem vive desse jeito, quem vive na lei, vive o quê? Atormentado. Um dia ele se sente bem. Um dia ele fala assim, hoje eu tenho fé. Hoje eu vou. Hoje vai ser bênção. Porque eu estou cheio de fé. Eu orei. Aí o dia que ele não ora, o dia que ele não se sente merecedor, como que a vida dele é uma angústia. É uma tribulação. É um tormento. Então tem crente que vive atormentado porque vive cheio de medo, porque vive cheio de culpa, de condenação. Ele sempre tem a sensação de que ele está devendo algo para Deus. Eu não orei bastante, eu não li bastante, eu não sou santo bastante, eu não sou crente bastante, eu não sou marido bom bastante, eu não sou mulher boa bastante, eu não sou filho bom bastante, eu não sou pastor bom bastante. Não, eu preciso ser bom, eu preciso ser bom. E aí ele passa a vida atormentado, é uma angústia. Que qualidade de vida que um crente tem? Tem vergonha até de vir no culto, porque ele fala, não, eu já até sei, eu vou chegar lá, e aí o pastor vai pregar, e eu sei que é para mim, e eu estou com vergonha, eu estou com medo. Olha a vida atribulada de uma pessoa nessa condição. Porque vive cheio de medo. Mas todo medo é proveniente da falta de conhecimento de que nós somos amados. Quando eu não me sinto amado, eu me sinto o quê? Inseguro. É assim em todos os aspectos. Porque o meu marido parece que não demonstra, ele não fala, ele não tem nenhuma manifestação. E aí parece que o casamento perdeu aquela graça. E eu estou insegura. Então às vezes os piti que a sua mulher dá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui para os homens. Às vezes os piti que a sua mulher dá, é o piti da insegurança. Ela está falando, me ama. Demonstre. Faça algo para que eu me sinta segura. Porque ela se sente insegura. Às vezes ela está, sei lá, mudando alguma coisa no corpo, engordou aqui, mexeu ali. É normal, natural, isso é o comum. Aí ela começa a se sentir insegura. Ela olha para ela olha para outras, fica mais insegura ainda. E ela fala, meu Deus do céu, meu marido pode me trocar a qualquer momento. Eu não sei se eu chamo mais atenção, se eu estou atraindo ele. Ela morre disso. E o cara não fala, o cara não faz nada para ela se sentir melhor. Pelo contrário, às vezes ele piora a situação. Também, né? A mulher está lá, mas também, né? Já viu, né? O preço do mercado essa semana, né? Para que tudo aquilo de lanche? Aí piora a situação, ele acha que está sendo engraçado. Mas engraçado vai ser ele dormir no sofá. Você entende? Quantos estão entendendo? Diga amém. Irmãos, nem era o que estava na mensagem, mas eu sinto pelo Espírito de falar isso. Porque a insegurança traz o medo. A insegurança é isso. É o medo de que eu não sou amado, de que eu sou aceito. No Novo Testamento, o amor é definido não como o nosso amor a Deus, mas como o amor dele por nós. Querido, deixa eu te falar uma coisa. No Antigo Testamento, pela lei, era o homem que tinha que fazer alguma coisa para Deus. No Novo Testamento, o homem não tem que fazer nada. Cristo já fez tudo, ele só tem que aceitar isso. Então não é assim, não, eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, eu preciso amar a Deus, olha, essa semana eu vou amar a Deus, porque eu quero amar a Deus, porque eu amo a Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa, se preocupe menos em amar a Deus,
e medite mais o quanto você é amado por Ele. Em vez de você sair da sua casa de manhã falando assim, hoje eu preciso amar Deus, hoje eu não vou olhar para nenhuma mulher, porque eu preciso amar Deus, hoje eu vou orar um pouquinho, porque eu preciso amar Deus, hoje eu vou ler Bíblia, porque eu preciso amar Deus, hoje eu não vou falar um palavrão, porque eu preciso amar Deus. Como que ele termina o dia? Acusado. Porque você nunca vai conseguir amar a Deus o suficiente. Você entende? Agora sai de casa pensando assim, meu Deus, como eu sou amado. Ele me ama. Nem sei por que Ele me ama, porque eu sei quem eu sou, o trabalho que eu dou. Você entende? Eu nem sei, eu fico meditando, me dá uma alegria no coração, saber que eu sou amado. É que nem casamento. Eu olho para minha esposa, olho para ela e falo assim, ela fala, o que foi? Eu falei, sou tão agradecido ao Senhor. Ela, por quê? Um homem tão feio, casado com uma mulher tão bonita, só Deus na história. Eu me sinto tão grato. Foi só Deus. Para me dar o que Ele me deu, para fazer o que Ele fez. Eu não fiz nada, não mereço nada, não tenho qualificação nenhuma para dizer que eu mereço alguma coisa. Mas Deus é bom e eu saio de casa meditando. Medita na bondade de Deus todos os dias da sua vida. Sai da sua casa todo dia pensando, bom, Deus me ama, Ele disse que Ele tem coisas boas para mim. Então essa semana eu sei que algo bom vai acontecer. Agora quem fica meio pensando em tentando amar a Deus, sabe qual é o problema? Ele sai de casa assim, hoje eu vou amar Deus, hoje eu vou tentar amar Deus. Aí alguma coisa dá errado e fala, tá vendo? Eu também não amei o Deus o suficiente, aí tá dando tudo errado. Ó. Eu não sou crente o suficiente, se eu tivesse orado mais as coisas tinham acontecido. Se eu tivesse jejuado pelo menos essa semana, com certeza alguma coisa boa tem acontecido. Mas como eu não fiz nada, eu estou merecendo também, né? Olha o que aconteceu. Olha o tormento de alguém que vive pela lei. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou procurando ser claro, irmãos. Parei só nesse ponto hoje. Mas infelizmente é assim. Olha o que diz 1 João 4:10. Nisso consiste o amor, não que em nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos pecados. Olha o versículo João 13:37. Diz assim, se olharmos para os discípulos, vemos que Pedro era aquele que se apoiava em seu próprio amor pelo Senhor. E ele diz, por ti darei a própria vida. Não foi essa atitude de Pedro? Pedro falou, vai acontecer uns negócios. Jesus falou assim, Pedro falou assim, eu vou até o final da vida. Eu seguro porque eu amo você. E porque eu amo você, eu nunca vou te abandonar. O que aconteceu? Horas depois, Pedrão negou. E por que Pedro negou? Porque ele se baseou no amor dele. Ele baseou a vida dele, o ministério dele, a fé dele no amor dele. Eu nunca vou te amar, porque eu te amo, Jesus. Mas quando o calo apertou, o que ele fez? Pulou fora. O galo cantou e ele negou. Agora João é diferente de Pedro. Porque João, ele sabia que era amado pelo Senhor. O texto do livro de João, ele se descreve como aquele que era amado por Deus, por Jesus. O discípulo mais amado, é assim que João escreve a respeito de si próprio. O discípulo mais amado. Fala assim, João era muito arrogante. Porque às vezes pode dar essa sensação. Eu sou amado. Você é muito arrogante. Você se acha melhor do que os outros. Eu não me acho melhor, eu só me acho amado. Não, você acha, todo esse negócio de crente acha que é salvo e só você. Eu falei, não, eu não estou dizendo que os outros não são salvos, estou dizendo que eu sou salvo, ponto. Essa é a minha fé. Vocês são tudo arrogantes, orgulhosos, porque vocês se acham melhor. Não me acho melhor, eu só me acho amado. É a minha natureza. Foi aquilo que Deus me deu. Então eu não vou viver debaixo de condenação. Eu não estou preocupado com o inferno, porque para mim não existe mais inferno. Eu sou amado, sou filho de Deus, meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo e vou para o céu. Quem crê, diga amém. E quem vai dar um glória a Deus? Amém por isso. Agora no final, João estava aos pés da cruz, mas Pedro negou Jesus. Não confiamos em nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dele por nós. O nosso próprio amor é lei, mas o amor dele é graça.
O nosso próprio amor é lei. É eu tentando amar para tornar o quê? Merecedor. Não, se eu amar Deus, Deus vai gostar mais de mim. Olha, se eu fizer isso, Deus vai gostar mais de mim. Olha, se eu liderar uma célula, Deus está me aprovando. Tem gente que quer ser aprovado por Deus. Eu quero dizer, Deus nunca vai te aprovar por nada que você faz. Porque Deus só nos aprova em Cristo. Foi a obra da cruz que foi aprovada, não a minha. Eu posso fazer qualquer coisa que não vai me tornar aprovado, aceito por Deus. Porque não tem nada que eu faça que torne-me aceito por Deus. É a obra de Cristo, é a obra da cruz, é nele que eu devo descansar, é nele que eu devo confiar, é nele que eu devo entregar a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Na parábola do filho pródigo, o pai nem mesmo cumpriu a lei. Pela lei ele deveria entregar o seu filho rebelde aos anciãos e ser apedrejado. O filho dele abandonou o pai, pegou o dinheiro, gastou tudo e quando voltou. Mas quando voltou a Bíblia diz que ele foi aceito. O pai correu, abraçou, beijou, restituiu, restaurou, porque isso mostra o amor de Deus para conosco. Deus não nos condena, Deus não nos apedreja, Deus não está lá no seu alto céu, como alguns pensam, no Olimpo, né? Com um raio na mão, só esperando uma pisada na bola para descer raio na nossa cabeça. Tem gente que vive desse jeito. O tempo todo está esperando alguma coisa. Aí quando alguma coisa acontece de errado, qual que é a sensação dele? Está vendo? Já sabia, já estava sentindo. Mereço mesmo. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo como eu não fiz, olha aí. João 4,17 diz assim: nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Pode subir, pessoal do louvor, tá? O medo produz tormento. Já viu uma pessoa atormentada? É uma pessoa cheia de medo. Medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga, Ele me amou primeiro. Se Ele me amou primeiro, o que eu fiz para ser amado? Diga, nada. Ele me amou primeiro. Tem um louvor que canta assim, né? Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então assim, eu não fiz nada. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Você só precisa descansar nesse amor. Nós precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos todo o medo, porque só o amor lança fora o medo. Tem gente que é escrava do medo. Ela é escrava. Ela vive atormentada. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A minha vida não é melhor por causa disso, disso, disso. Olha o que eu fiz. Fico o tempo todo lembrando. Hebreus diz que a aliança de Deus conosco é de que Ele não se lembra mais dos nossos pecados, Ele apagou. Sabia? Quem já pediu perdão pelo pecado aqui? Quem já pediu perdão pelos pecados? Que bom que você já fez isso. Deixa eu te dar uma dica. Se você chegar diante de Deus agora e falar: Deus, sabe aquele pecado lá que eu cometi e eu já pedi perdão? Eu queria pedir perdão de novo. Deus vai falar assim: que pecado? Aquele, aí você vai dar detalhes do pecado, porque o diabo ele quer te acusar disso. Deus vai falar assim: não, eu não lembro mais. Não, aquele assim, você fala: não dá, filho, eu tenho uma lei, que eu não me lembro, há uma lei divina, há uma lei espiritual, há uma lei do universo, eu não me lembro mais. Mesmo que você tentar me lembrar, eu não consigo mais lembrar, eu tenho uma amnésia, apagou da minha memória. Eu só olho para você e vejo Cristo, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Você não pode pagar mais a dívida 2 vezes. Então creia e descanse no Senhor. Nós vencemos o diabo quando descansamos que somos amados pelo Pai. O Senhor declarou a respeito de Jesus e seu batismo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer.
Até aquele momento Jesus não tinha feito nada, nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, não tinha nem curado uma unha encravada. Mas Deus falou assim, ele é amado. Por que Deus falou isso antes do ministério de Jesus? Porque no final poderia falar também, né? Por curar tantas pessoas, ressuscitar mortos, até eu me sinto amado. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, para vocês entenderem, Jesus, eu sou amado. Mas ele não fez nada, ele está aparecendo agora. Então, é para você entender, você não precisa fazer nada. Você é filho de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não o aceitou como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso. Porque você é filho de Deus. Se você não é, você precisa se tornar filho de Deus. Porque o dia que você se tornar filho de Deus, você tira os medos, você tira toda a insegurança. Não importa a angústia, o sofrimento, a tribulação, não importa o tamanho das ondas, da tempestade, você vai descansar no Senhor, você vai ficar firme, sabendo que você é filho de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Olha a pandemia, olha isso, olha aquilo, não me importa, em nenhum momento eu fiquei preocupado, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Mas olha lá, eu fiquei imaginando no começo da pandemia, todo mundo falando, vai chegar uma crise, e vai pegar todo mundo, e vai ter dificuldade, né? Teve até um ministro aí, antigo, que falou, vai ter caminhões colhendo corpos, e as igrejas vão quebrar, porque não vai ter dinheiro para pagar aluguel, isso, aquilo, irmãos, eu quero te dizer, a crise, a pandemia já está passando, glória a Deus por isso, nós estamos aqui firmes e fortes, eu quero te dizer, nós ficamos mais cheios a igreja, mais gente chegou na igreja, mais dinheiro chegou na igreja, estamos com as contas pagas, estamos fazendo investimento, vocês estão vendo isso, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Em nenhum momento eu fiquei preocupado lá na minha casa, no meu gabinete, será, como que eu vou pagar minhas contas? Antes de ver as contas já estavam pagas. Vou dizer isso claramente. Semana passada aconteceu um fenômeno na minha vida aqui na igreja. Meu tesoureiro chega para mim e fala assim, pastor, falei, e aí, vamos fazer transferência, pagamento? Ele falou, falei, como não? Ele falou, tem quanto para pagar? Pagamos tudo. Falei, mas o mês acabou. Ele falou, então, pastor, já pagou tudo, que tenha isso. E falei, não tem quanto para pagar? Ele falou, não. Eu falei, tem dinheiro? Tem. Eu falei, aleluia, Deus é bom demais comigo. Que coisa maravilhosa, não tinha muito, mas estava lá, pelo menos não estava no vermelho. O que eu estou dizendo é o seguinte, Deus é bom o tempo todo. Fique de pé. Feche seus olhos, eu quero orar por você.